Dois reforços definidos na janela, após encaminhar contratação do atacante irlandês. Mike Johnston, do West Bromwich, Flamengo agiliza detalhes finais para anunciar meia colombiano Jorge Carrascal. Roma envia proposta oficial ao Flamengo por Wesley. Manchester City de Guardiola tem interesse no lateral direito. E mais, saiba os valores que os árabes ofereceram para ter o atacante Juninho. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E o Bayern de Munique, hein? Tchau, vai para casa. Só foi ganhar do Flamengo, só isso. E vou te contar uma coisa, no jogo contra o Flamengo, os caras dão 4 chutes, fazem 4 gols. O Neuer pega tudo, vira Neuer. O Harry Kane não erra nada. Aí contra o PSG, o Harry Kane fura, o Neuer entrega, os caras dão 5 chutes no gol do PSG e não fazem nenhum gol. É impressionante. Quando com o Flamengo acontecem algumas coisas que eu vou te contar. Bom, o PSG então na semifinal, aguardando aí Real Madrid e Borussia Dortmund que estão em campo. O Flamengo encaminhou a contratação do atacante irlandês Mike Johnston, do West Bromwich. A gente informou no vídeo de hoje cedo. Jogador de 26 anos, tem viagem já programada ao Rio de Janeiro. O atacante chegará na Cidade Maravilhosa na próxima terça-feira, dia 8 de julho, em voo direto de Londres para assinar contrato com o Flamengo. O jogador terá um vínculo aí de 4 anos, válido até o fim de 2029. O negócio gira em torno de 5 milhões de libras, cerca de 37 milhões de reais, e envolve também bonificações por metas alcançadas pelo atleta. E a gente tem aqui a história, né, do atacante Mike Johnston, formado pelo Celtic da Escócia. Ele, inclusive, nasceu em Glasgow, na Escócia, e se naturalizou irlandês, né? Tanto que atua até hoje pela seleção da Irlanda. Ele atuou por uma temporada no Vitória de Guimarães, em Portugal, no ano de 2022, e está desde 2023 no West Bromwich, segunda divisão inglesa. Na carreira, são 181 jogos e 26 gols marcados. A gente tem aqui números de Mike Johnston, 26 anos, reforço do Mengão aí, nessa atual temporada, 24-25, foram 41 jogos, 25 como titular, 3 gols marcados, 5 assistências, 46 passes decisivos, 84% no acerto do passe, 65% acerto na bola longa, 77 dribles certos, 129 duelos ganhos, 90 bolas recuperadas, dados do SofaScore. Inclusive está na tela aí para você baixar, 0800, o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. Vou deixar o link aqui também no comentário fixado. E aí, gente, será que o Mike Johnston vai dar certo, o atacante irlandês? Ele que atua pela ponta esquerda e, se precisar, atua também pela ponta direita. Lembrando que o Flamengo está no mercado para trazer um meia, para trazer um atacante e para trazer também um lateral direito, em caso aí de saída do Wesley, que a gente vai falar já já. Bom, um outro reforço que pode ser anunciado e logo quando abrir a janela de transferências, agora no mês de julho, a janela abre no dia 10, é o Carrascal. A expectativa do anúncio oficial é muito grande, logo assim que abrir a janela, e tem informações importantes sobre esse jogador, o meia colombiano, o valor exato que o Flamengo pagará ao Dínamo de Moscou por Jorge Carrascal é de 12 milhões de euros de maneira fixa, ou seja, não terá bônus por metas. E isso é bom, né? Porque muita gente estava falando que eram 12 milhões de euros, mais 2 milhões de euros por metas, daria 14 milhões de euros. E não, vai ser 12 milhões de euros fixos.
Os quase 80 milhões de reais serão quitados em 3 parcelas. O Flamengo e o Dinamo de Moscou estão aí em fase final, né? Aquela fase de garantias bancárias, mas já está tudo sendo resolvido. Agora, o detalhe nessa negociação é que o Flamengo conseguiu reduzir de 3 milhões de euros a pedida aí inicial do Dinamo por Carrascal. Por quê? Quando o Flamengo começou a negociar o meia colombiano, o Dinamo queria 15 milhões de euros, sem conversa. 15 milhões. Aí o Flamengo tentou correr contra o tempo para fechar o Carrascal e levá-lo à Copa do Mundo de Clubes, só que não deu tempo. E aí eles queriam 15, o Flamengo falou, é 12, se quiser. Aí aconteceu a Copa do Mundo de Clubes, as negociações foram congeladas e agora foram retomadas. Então 12 milhões de euros, o Flamengo conseguiu aí reduzir 3 milhões de euros. Parece pouco, mas não é não. Bota aí, vezes 6,30 o euro. Então o Flamengo conseguiu aí economizar alguns milhões nessa operação por Jorge Carrascal, meia colombiano, que não vê a hora de chegar logo ao Rio de Janeiro. Então são 2 reforços acertados aí para essa janela de julho. Se você contar com o Jorginho, que também é um reforço do mês de julho, são 3, né? São 3 reforços aí do Flamengo até o momento, e o Mengão não vai parar. O Boto está trabalhando aí para qualificar ainda mais a equipe. Jorginho, o atacante irlandês do West Bromwich, e o meia colombiano Jorge Carrascal. Por enquanto. Agora vamos falar de quem pode sair, porque a Roma oficializou aí uma proposta ao Flamengo por Wesley no valor de 25 milhões de euros e mais bônus, né? E esse bônus aí, de repente, pode chegar até 30, porque eles estão ouvindo muito o Flamengo falar, a gente só conversa por 30 milhões de euros. O Flamengo só libera o Wesley por 30 milhões de euros. Por menos do que isso, não tem conversa. Então eles podem oferecer uma proposta de 25 milhões de euros, mais bônus, e podem bater 30 milhões de euros que o Flamengo quer receber. O jogador, o lateral direito Wesley, já aprovou aí, né, uma possível ida à Roma da Itália. O que falta agora é o Flamengo acertar os termos. O City, aí entra o Manchester City na parada, e por isso esse desespero da Roma, né, do técnico Gasperini, ex-Atalanta, que gosta muito do futebol do Wesley. O City do Guardiola, que foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes pelo Al Hilal, desistiu oficialmente de Tino Livramento, por conta aí dos 80 milhões de libras exigidos pelo Newcastle. E agora está mirando o Wesley, do Flamengo, mas sabe também que a Roma está desesperada. A Roma, inclusive, teme acontecer um leilão. E o Flamengo, que não é bobo nem nada, está garantido, não precisa vender o Wesley, não tem tanta necessidade assim, principalmente com os milhões da Copa do Mundo de Clubes e também a multa rescisória do Gerson. E o Flamengo aguarda toda essa situação. O City saiu da parada pelo lateral direito do Newcastle, porque eles pediram 80 milhões de libras, é muito dinheiro, e o City agora volta os seus olhos para o Wesley, de apenas 21 anos. O técnico Pep Guardiola gosta do estilo moderno, velocidade, técnica e versatilidade, tudo que o Wesley oferece. O City, inclusive, pode oferecer 30 milhões de euros, sem essa questão aí, perdão, de bônus, porque para o City não é tanta coisa não, hein? Agora existe uma grande diferença entre 30 milhões de euros e 80 milhões de libras. Não tem nem o que dizer, né? Então o City pode entrar na parada aí, né? Essa disputa pode acontecer com a Roma, e entre a Roma e o City, assim, se fosse jogador não tem nem o que discutir, né? Primeiro que a Premier League é o maior campeonato de clubes do mundo, né? O City tem muito mais visibilidade que a Roma. O City disputa todos os títulos. Pode não ter vencido nenhum na última temporada, mas é um time que vai brigar e está contratando, está se reforçando, tem a continuidade do Guardiola, enfim. Então, não dá nem para você colocar na balança, né? Se fosse um outro time, mas é a Roma, com todo respeito à Roma. Mas tá aí, o Gasperini, técnico da Roma, desesperado para levar o Wesley. Para a gente fechar aqui, uma última informação. O valor da compensação financeira oferecido pelos clubes árabes Al Riyad
e Nama SC, pelo empréstimo de Juninho, é de 250 mil euros. Cerca de 1.600.000 reais. Esse valor é uma compensação financeira que os árabes querem pagar ao Flamengo para o Flamengo ceder o Juninho por empréstimo. Só isso, não é valor de compra. É uma compensação pelo empréstimo. 1.600.000 reais, nós estamos falando de 5% do valor que o Flamengo investiu por ele, né? Então, quer dizer, é muito pouco. O Flamengo avalia a situação e ainda não definiu se aceita ou não as propostas dos clubes árabes. Os empresários do atacante, que enviaram as ofertas à diretoria, aguardam uma resposta. O jogador topa? Topa, mas não vai forçar a barra para sair, né? Essa informação é do jornalista Vene Casagrande. E aí, se você fosse o Flamengo, o que você faria? Emprestaria o Juninho para o futebol árabe e receberia 1.600.000 reais? Ou você continuaria com o Juninho no elenco e tentaria, de certa forma, recuperar o seu futebol, fazer o Juninho engrenar no time até dezembro? Deixa aí nos comentários o que você faria sobre essa situação. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais aí os nossos conteúdos. Não se esqueça de se inscrever. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se. Um grande abraço, bom restinho de sábado aí, um excelente domingo. Vamos com tudo, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!